Eu vou começar ensinando vocês a preparar o gel. Por que eu faço misturinha de géis? Geralmente, para a gente aplicar na unha de fibra, a gente precisa ter um gel numa cor bem natural, geralmente puxado para o leitoso, tá? E a maioria dos géis, hoje em dia, eles são ou extremamente pink, ou muito nude, ou muito transparentes. Então eu faço uma mistura com o pink da Honey Girl com o transparente, já fica um rosa mais clarinho. Aí eu vou e mexo bastante. E depois eu acrescento um pouco de pó de fibra de vidro, pode ser pó acrílico também, e um pouco de tinta branca, que também pode ser substituído por o gel branco, é até melhor, tá? No caso eu tô utilizando a tinta de tecido. Vocês vão ver que fica uma cor bem leitosa e bem natural. E o pó de fibra, ele é muito legal, porque ele dá uma consistência melhor pro gel. O gel da Honey Girl, ele já é um gel bem consistente. E eu sempre indico para vocês trabalharem com fibra géis de ótima consistência. Não dá para trabalhar com gel muito ralo, porque a unha de fibra é difícil de ser feita, precisa ter uma boa estrutura. Se você pegar um gel muito ralo, ele pode escorrer com muita facilidade. E aí você não vai conseguir ter um bom acabamento, que automaticamente vai interferir na durabilidade do seu alongamento, tá bom? Deixando bem claro que todos os materiais desse vídeo vocês encontram no Mercado Livre com facilidade. E eu também não tenho vendedor fixo, vocês me perguntam muito, mas eu também pago fretes diferentes, assim como todo mundo. Então podem ver que o resultado fica assim, um gel bem leitoso. Eu escolhi um fundo rosado, mas pode ser o só transparente também, sem problema nenhum, tá bom? Fica a seu critério. Vocês sabem que eu utilizo o banho de gel nas minhas unhas e eu fiz a remoção do meu dedão para poder aplicar a unha de fibra, tá? Nós vamos iniciar como qualquer outro alongamento. A gente afasta bem a cutícula, quanto mais espaço a gente tiver nessa unha natural, melhor ainda pra gente fazer a aplicação da fibra, tá? Então eu vou remover a oleosidade. Vocês sabem que todo aquele brilho da unha natural é oleosidade corporal. E assim como a pele, quando a gente faz maquiagem e acaba escorrendo porque tem oleosidade, a unha acontece a mesma coisa. Se a gente não tira todo o brilho e não deixa ela áspera, o alongamento acaba não fixando direito. Sempre com bastante leveza, focando principalmente próximo da cutícula, que é onde concentra a maior oleosidade. Depois a gente faz a limpeza com álcool, caso tenha sobrado excesso de oleosidade, o álcool já remove. E logo após nós vamos utilizar o primeiro primer, o primer ácido. Esse também é da Honey Girl, ele é em caneta, assim você consegue ter um maior controle do produto. A gente aplica e deixa ele secar normalmente, tá? Ele não depende de cabine. Ele é um antifungicida e antibacteriano, ele ajuda muito a remover qualquer excesso de oleosidade também que tenha sobrado, então ele é super importante para fixar o nosso alongamento. Lembrando que primer faz a proteção, mas não é um remédio. Para você aplicar o alongamento, a unha precisa estar 100% saudável. Agora vamos utilizar o segundo primer, esse é em gel, todo produto em gel depende de cabine para secar, tá ok? A gente faz a aplicação sem encostar na cutícula, tem que ser uma camada generosa para fixar corretamente. Se fizer uma camada muito fininha, ele acaba ficando falhado, tá? Ele funciona como se fosse uma dupla face. A gente leva para a cabine e depois de seco, a gente faz a limpeza com álcool só para ver se fixou corretamente. Após a aplicação dos dois primers, nós vamos aplicar a nossa fibra em fios. A fibra que eu tô utilizando também é da Honey Girl, e ela é boa porque ela é bem fininha. E eu não gosto de trabalhar com a fibra fechada, eu sempre trabalho com a minha fibra aberta. Então eu corto a parte que fica unindo e deixo a fibra toda solta. Fica a dica porque é muito mais fácil da gente espalhar ela sobre o dedo e ficar um aspecto mais natural, sempre bem encostado nos cantinhos. A gente começa aplicando uma camada mediana de gel sobre a unha, tá? Não pode ser nem muito fininha, porque senão não absorve a fibra, e também não pode ser muito cheia, muito generosa, porque senão vai acabar escorrendo, tá? A gente aplica no centro, pega a nossa fibra, dá uma verificada se a quantidade de fibra é o suficiente, se for muito, você tira um pouco. E se faltar, você pega outro chumacinho de fibra e acrescenta. E aí, não tem muito segredo, tá? A gente só encosta a fibra sobre o gel, que ela já gruda. É muito rápido, não tem dificuldade nenhuma. Agora, com o auxílio de um palito, eu utilizo esse de plástico, mas pode ser qualquer um. A gente só dá uma pressionada para a fibra espalhar um pouco melhor e ficar bem fixada na nossa unha. Depois de espalhado corretamente com o palito, nós vamos fazer esse movimento, porque assim a fibra vai absorvendo o gel e vai ficando totalmente transparente. Então é essa movimentação que faz a fibra ficar totalmente transparente, que é muito importante para ter um aspecto bem natural.
Assim a gente já vai espalhando por toda a unha. Sabe aquela coisa de não encostar na cutícula? Então, com a fibra não rola. Tem que encostar pelo menos nas laterais, porque se faltar fibra ali no canto, a gente acaba deixando a unha com aspecto muito artificial. Então, coloca nos cantinhos e depois se preocupe em tirar todo esse excesso de gel, tá ok? Abre bem a fibra na borda livre, ou seja, né, no comprimento da unha, para não ficar nenhum buraco, nada muito estranho, tá ok? Tenta o máximo, leva pra cabine e vocês podem ver que assim que sai da cabine já fica bem fixada, a fibra já não sai. Você deixa na cabine só por alguns segundos. Logo após, a gente já corta no tamanho desejado. Eu utilizo um alicate velho e já corto mais ou menos do tamanho. Eu sempre deixo um pouquinho maior porque a gente perde um pouco do comprimento depois que lixa. E a gente já vai aplicar a primeira camada na borda livre da unha. Essa camada é uma camada fina e ela é somente para deixar a fibra totalmente transparente. Então, de início, a gente se preocupa com isso, em deixar a fibra totalmente transparente para não aparecer. Conseguiu esse resultado, tanto na parte de cima quanto na parte de trás? Aí a gente vai se preocupar em tampar os buracos. Como que a gente tampa? Pegando um pouco mais de gel. Você pega uma quantidade um pouquinho mais generosa, vai lá e tampa o buraquinho e você já pode levar para a cabine por alguns segundos, só para não escorrer o gel. Saindo da cabine ainda quente, você vai fazer a pré-curvatura, pode ser tanto com os dedos quanto com a pinça de curvatura, fica a seu critério. O segredo da curvatura é você fazer enquanto está quente. Esfriou, ela fica fixada, se você soltar antes, ela abre de novo. Você vai fazer a segunda camada de gel, agora um pouquinho mais generosa, tá? Não muito excessiva, mediana, só para deixar essa unha mais uniforme. Então você vai tirar aquele risco que a fibra deixa. Passa essa camada em toda a superfície e leva para a cabine de novo por alguns segundos. Saindo da cabine, nós vamos então fazer o ponto de tensão. A gente pega uma camada mais generosa, pressiona no centro da unha e não faz esse movimento, ó, de levantar, porque senão o gel puxa. A gente sempre vai puxar para a ponta da unha. E aí a gente vai espalhar com muita leveza, porque se a gente pressionar o pincel aonde a gente colocou o gel, vai sair todinho. Então, com muita leveza, você vai arrastando o gel, tá? Espalhando por toda a unha, tira o excesso da ponta e deixa a maior parte ali no centro. A unha bem estruturada, com bom ponto de tensão, ela não quebra e não solta com facilidade. Então, ele é muito importante, tem que treinar bastante esse ponto, tá ok? Aplicado o ponto de tensão, nós vamos novamente levar para a cabine por alguns segundos, somente para o gel não escorrer. E a gente já vai aproveitar para fazer a nossa curvatura final com a presilha de curvatura, tá? A gente coloca a presilha, mais ou menos na posição que a gente deseja, e leva novamente para a cabine com a presilha e deixa lá até secar totalmente, porque agora a gente vai lixar. Saiu da cabine, já posso tirar minha presilha? Não. Se você remover enquanto ainda tá quente, a curvatura vai abrir. Então, você tem que remover somente depois que a unha já esfriou. Depois que esfriou, tirou a presilha de curvatura, limpa o excesso de gel, que é totalmente comum, sai assim mesmo da cabine, tá ok? E aí a gente vai começar o lixamento profissional. Sempre primeiro comprimento e laterais, para depois lixar a superfície. Nessa hora você tem que ter o máximo de atenção para ver se a unha não está muito larga, se não está torta, e você sempre vai lixar respeitando a curvatura da unha. Então você nunca vai lixar num movimento totalmente reto, você vai lixar sempre fazendo a curvatura para a unha ficar o mais natural possível, tá ok? Tira todo o brilho com a lixa manual e depois você vem com a lixa elétrica, tá? A lixa elétrica, eu utilizo ela somente para fazer o acabamento. Então, eu foco principalmente próximo da cutícula. Eu tenho que tirar todo o gel ali. Lembra que a gente acabou encostando, então é nessa hora que a gente tem que remover, para não ficar aquele degrauzinho feio e também não ficar o excesso de gel. E aí, fazendo esse movimento de lá para cá, daqui para lá, vocês podem ver que a unha fica com aspecto bem natural e bem lisinho. Para você não esquentar a unha da cliente enquanto você estiver lixando, a velocidade da lixa elétrica tem que ser baixa e você não pode pressionar muito tempo no mesmo lugar. É sempre com bastante leveza. Conseguem ver que nós temos um ponto de tensão bem sutil, né? Nada exagerado. E também a gente tem uma curvatura, só que ela ainda tá estranha. Então, pra gente fazer o acabamento, a gente vai utilizar sempre essas ponteiras mais fininhas, tá? Eu tenho a de cerâmica, mas pode ser essa metalizada sem problema nenhum. E aí, ó, a gente vai focar ali embaixo. Principalmente se tiver grossinho, a gente já consegue afinar um pouco mais e deixar o mais curvada possível. Então, com bastante leveza, tá? Não põe muita força lá, ó. Aos poucos ela vai se formando e vai ficando bem curvada e bem fininha. Esse é o legal da unha de fibra, a gente consegue uma naturalidade absurda com muita resistência.
para finalizar, com a ponteira mais fina, nós vamos fazer o acabamento próximo da cutícula. Então a gente vai lixar bem certinho, removendo qualquer excesso de gel que tenha grudado na pele. É com bastante leveza também, tá? Para não pressionar e machucar tanto a cutícula da cliente quanto ficar marcado na unha. Mas aos poucos vocês vão vendo que a pele vai soltando e aí vocês conseguem remover qualquer excesso de gel que tenha ficado. Se fica excesso de gel grudado na pele, o alongamento acaba descolando, então tem que tomar esse cuidado. Aí ficou com um acabamento super natural, a gente aplica a nossa lixa bloco, né, ou lixa fecha poros, para deixar o mais lisinho possível, ela tira toda a aspereza da lixa anterior. E logo após fazer o polimento, a gente vai aplicar então o nosso finalizador, o selante, também conhecido como Top Coat, esse também da Honey Girl, tá? Eu usei todos os materiais da mesma marca. E aí a gente faz uma camada, não precisa ser muito grossa, nem muito fininha, tá? Ela não pode escorrer, então você tem que ter um controle desse material. Ele tem que ultrapassar a camada de gel, mas ainda assim não pode encostar na cutícula. O selante ele é muito importante para a durabilidade desse alongamento. Ele faz a proteção e ele segura o alongamento, então você tem que saber fazer uma aplicação correta. Assim que ele sai da cabine, esse já sai totalmente seco, não precisa limpar o excesso. E esse é o resultado da nossa unha de fibra. Fica extremamente natural. Aí eu apliquei o óleo na cutícula para dar uma hidratada. Quem quiser cutilar, pode cutilar antes do Top Coat. E eu espero que vocês tenham gostado do meu resultado.